Ficou confuso? Não, ficou eu claro. Entendi, ficou claro. Agora, é interessante o que ele coloca, porque de fato, o que ele coloca tem razão de ser e está certo, mas aí entra uma coisa do pensamento que a gente não consegue dar muito conta, que é a subjetividade do pensamento. Então, por exemplo, se a gente fosse realmente linear, seria sempre desta forma que ele está dizendo. Mas eu posso, de fato, achar que vou dar em cima daquela moça e eu vou conquistar todas as moças porque eu sou bonito. A piada, até eu ri da piada eu ser bonito, né? Mas tudo bem. Mas ao não conquistar, eu não... Em princípio, seria isso esperado. Nossa, eu sou um fracasso, eu errei, porque... Mas aí também pode vir outro pensamento. Ela é uma idiota porque não me quis. Mas isso o problema também é uma distorção. É dela. Não, mas entende, sempre será uma distorção. Subjetivo. Mas o que eu estou querendo dizer é que o que marcará a formação do meu pensamento são as minhas vivências, a minha história de vida, né? Como é que eu me construí enquanto ser humano? O que é que eu fui levado a acreditar? Quais são minhas crenças, meus valores? E isso é que vai fazendo as minhas distorções de pensamento ou para um lado ou para o outro. Ele tem razão. O pensamento distorce. Por exemplo, agora, eu tenho certeza do que eu estou falando, mas eu não tenho a menor ideia do que é que as pessoas estão ouvindo. Porque cada pessoa ouvirá de acordo com a bagagem que tem, com o nível de escolaridade que tem, com as experiências que viveu. Então, ele está certo, o pensamento nos trai. Vamos só dar uma ajeitadinha nisso. Cada pessoa vai ouvir de acordo com a organização que a mente dela adquiriu durante a vida, que herdou através da genética dela, ou que as alterações químicas do funcionamento cerebral trazem. Essa organização mental que faz a subjetividade, que cria a individualidade. Cada ser humano se organiza de um jeito. Cada ser humano tem os seus valores. E ele vai medir, enxergar você, te ouvir, não de acordo com o que você está falando, mas de acordo com a organização que ele tem, com as referências dele. Tá, uma bagagem. Porque sempre entrará em jogo memória, percepção e linguagem. Né? O pensamento vai ser organizado por memória, são as memórias que eu tenho do que eu vivi, a minha percepção, como eu vejo, como eu ouço o cheiro ou o quê, minhas percepções sensoriais e a minha linguagem, o quanto eu consigo traduzir isso que me vem. E muitas coisas não são traduzidas. É por isso que a gente tem um inconsciente, que são restos não traduzidos. Inconsciente é uma gaveta cheia de coisas quebradas, pequenas? O inconsciente não é um lugar. Não? Não é um lugar como se costuma pensar. É um modo de funcionamento. Quase como se existe o eu aqui, falando, fazendo, mas existe um outro eu que também funciona à revelia da minha percepção e da minha vontade. Inconsciente é o fato de você não ter consciência, de você não ter a capacidade de perceber esse funcionamento. A mente é craque nisso daí. Ela se organiza, na imensa maioria das vezes, não em todas, de uma forma não percebida por nós. Por quê? É algo para nossa sobrevivência? É alguma coisa evolutiva? Por que o inconsciente existe? Por que a gente não percebe? Porque a gente não é capaz, a gente não consegue. A gente está preso nas nossas crenças, a gente está preso nos nossos valores, e o fato que está acontecendo, ele fica inacessível. Uma das principais funções do terapeuta é essa, é de tentar transformar aquilo que a pessoa não enxerga numa coisa que ele consiga perceber. Isso é a capacidade de ver, de transformar o inconsciente em consciente. Eu falo de um jeitinho um pouco diferente. É a capacidade que o ser humano tem de conseguir enxergar o funcionamento da sua mente, a organização do seu pensamento. E o inconsciente, ele faz a gente tomar decisões? Olha, eu sou meio radical, o Marcos vai brigar comigo e tá tudo bem, fica à vontade. Ser humano só quer duas coisas. Ser humano quer mandar. Ser humano quer ter poder. Ser humano não quer sofrer. A organização mental que nós nos submetemos é basicamente por conta disso.
Então, todo o valor que, de alguma forma, na nossa representação, aumentar o nosso poder. Então, ficar bonito. Ficar bonito permite que eu conquiste mais mulheres. Os Marcos vai conquistar muito mais mulheres, né, ficando ou estando bonito. Vamos comprar nós dois uma peruca, nós vamos arrasar. Nós vamos arrasar. Isso é um pensamento. Tá fixado, tá arraigado. Quanto mais experiências relativo a isso eu tive, mais isso está afirmado. Mas eu nem percebo. Eu vou lá no espelho e começo a falar, preciso ficar bonito. Como é que você quer ficar? Ah, não sei, não tenho ideia. E lá no inconsciente está marcado, para ter mais poder, para ser mais capaz de conquistar mulheres. Porque eu aprendi na minha vida que conquistar mulheres é signo de poder. É só olhar as propagandas de televisão para você ver como de fato é uma representação quase que universal. A gente ficar preso nisso não tem consciência. Tudo que ele está dizendo é teoricamente bem verdadeiro e bem correto mesmo. Mas existem diferentes teorias, e aí nisso é que ele está dizendo que eu vou brigar com ele. Cada um tem uma linha. Cada um pensa de uma forma, e não há formas certas, são teorias, são possíveis. São maneiras de interpretar. São maneiras de interpretar. Numa boa medida, a gente teria bem menos problemas se a gente só buscasse o prazer. Mas muitas vezes a gente busca o sofrimento. A gente busca? Busca. Busca, a gente faz tanta porcaria com a gente mesmo, né? Não tô nem falando daquela coisa que é mais visível de você ir num lugar que te dá medo por diversão, ou num lugar se cortar, ou essas coisas mais visíveis. Mas a pessoa tá fazendo isso porque ela buscou. É isso que eu não tô entendendo. Eu vou dar uma atropelada. Eu vou explicar o negócio do sofrimento, que é muito importante. Por que algumas pessoas acabam se apegando ao sofrimento? Porque na organização mental dela, o fato de ela sofrer lhe dá créditos. Olha, eu passei. Você vê que todo herói é mais herói. Se tiver uma história triste para contar. Exatamente, quando ele sofreu muito. O fato de eu me colocar como vítima, como um sofredor perante a mim mesmo, eu acredito, hein? O fato de eu eventualmente não estar sofrendo está totalmente no inconsciente. O fato de eu ser vítima, me sentir como vítima, me dá o direito de cobrar do mundo que me trate melhor. E me fala que não é assim. Em alguns momentos sim, mas eu tenho muito medo das generalizações. A gente não deve generalizar comportamento humano. Por exemplo, se você tem uma mãe depressiva, sim, é muito provável que em algum momento você ache que você deveria ter salvo essa mãe depressiva. E aí você começa a ter um comportamento muito ruim com você mesmo. De procurar momentos que reafirmam essa... Eu não pude salvá-la, eu também não posso me salvar. Tá? Eu não pude fazê-la feliz, eu também não posso me fazer feliz. Eu perco o direito a certas felicidades. Certa vez eu tive um paciente que ele era um pouco mais velho e ele perdeu o irmão mais novo que era muito ligado a ele. Era muito impressionante o como esse rapaz não podia ser feliz para homenagear a dor que ele sentia pela perda desse irmão, por exemplo. Então, o que ele fala é verdade, a questão do poder, tudo é verdade, mas sempre quando a gente fala de comportamento humano, eu penso que generalizações são muito perigosas, porque a gente não consegue transpor para as ciências humanas as ciências naturais. E se tenta fazer isso, se tenta fazer essa transposição das ciências naturais para as ciências humanas. Então, a 100 graus, ao nível do mar, onde quer que você esteja, se você estiver ao nível do mar, a água atingir 100 graus, ela vai ferver. Isso é ciência natural. Agora, eu posso pegar duas pessoas com os mesmos sintomas depressivos. Os mesmos. Você pega uma pessoa que está com anedonia, problemas de sono, não come, não dorme, não para de chorar. E estou pegando exemplos muito caricaturais de depressão, que depressão é muito mais complexo que isso. Você pode ter duas pessoas com os mesmíssimos sintomas. Uma está com a depressão porque foi demitido. E está com dificuldade, enfim, de alimentar a família, o que é que seja.
A outra está em depressão porque o filho deu um tiro na cabeça. É a mesma depressão? É. É? Porque as duas coisas para aqueles indivíduos representam derrota, fracasso, impotência. Então, na configuração da coisa, acaba sendo o mesmo. O que muda é o que cada um representa trazendo esse sentimento. Bom, eu não consigo achar que a gente está falando... Falei que ele ia brigar comigo? Não estou brigando. Não, está discordando teoricamente. Qual a tua visão nesse caso? Não é, porque tem uma subjetividade do eu nessa história. E definitivamente não é a mesma coisa. Perder um filho que deu um tiro na cabeça não provoca o mesmo tipo de doença de alguém que perdeu um emprego, porque a subjetividade do ser humano é diferente. E na hora que eu tento transpor isso como se isso fosse ciência natural, né, que o ferro vai ser derretido a tantos graus e ponto final, eu penso que no humano isso não vai funcionar. Dessa forma não vai. Até porque quando a gente pensa em pensamento, a gente pode até falar muito bem, e a neurociência fala muito bem, das conexões sinápticas, da questão bioquímica, de como o pensamento se organiza nesse sentido. Mas tem algumas coisas que definitivamente não ficam muito claras para a neurociência. A subjetividade e a pessoalidade do pensamento e a coisa do quanto pode ser abstrato esse pensamento também. Isso só não dá conta, porque às vezes eu tenho medo que a gente acabe explicando muito imagine um mergulhador. Sim. E às vezes eu acho que a gente entende muito a roupa de mergulho e sabe explicá-la muito bem e toma a roupa pelo mergulhador. Só que não é exatamente, essa colagem não é tão bem feita assim. Mas, repito, tudo que Isaac está dizendo é teoricamente sustentável. De fato é.